Vamos falar de Black Friday. Mistura tudo, na verdade, quando chega fim de ano, né? Porque a gente já vê, as ruas já vão ficando enfeitadas pro Natal, as lojas ficam ali metade Natal, metade Black Friday. Você que passa o ano inteiro ali naquele trabalho suado e tal, às vezes fica paquerando uma televisão, um sofá novo, enfim, você fica sonhando com alguma coisa, muitas vezes pensando no 13º que vai chegar e aí dá uma folguinha no orçamento da gente. Esse fim de ano, assim, esse misto de emoções e de oportunidades, como é que você, como contador, né, como profissional que atua com números, como é que você percebe esse momento? Olha, o que eu percebo é que a gente tem um comportamento oportunístico, realmente, né, do mercado. Você tem as promoções que acontecem todo ano, assim, o mercado ele é sazonal. Logicamente que a gente sabe que em períodos do ano, como abril, você tem Semana Santa, você tem o consumo do chocolate, aí você tem ali começo do ano, férias e praia e verão, e todo mundo quer curtir as férias, aí você entra Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, e a gente chega no tão esperado e desejado Natal, né? O mercado, ele tem essa sazonalidade porque quando você imagina que o Black Friday, o que é que ele quer pescar? Quem que ele quer pescar? Aquela pessoa que precisa comprar um eletrodoméstico, quer comprar uma TV, que quer renovar alguma coisa dentro da sua casa. Então, a gente está falando aí do mercado de consumo a partir, né, das lojas, dos magazines, enfim. Nessa perspectiva, o que a gente sempre fala que as pessoas, que a gente imagina, né, que tem que ser feito, e aí quando a gente fala da disciplina, que é eu poder organizar aquilo que eu quero fazer a partir de um planejamento do ano. Então, o ano tá virando, a gente imagina assim, o que é que eu preciso fazer? Qual é a minha prioridade? Eu preciso disso? Para que eu quero isso? Por que eu vou querer isso? Né? Então, assim, quando você consegue ter esse planejamento anual, você sabe, olha, eu preciso trocar minha geladeira, eu preciso trocar meu fogão, eu quero trocar meu carro, eu quero fazer uma viagem. Não tem como a gente conseguir fazer isso se a gente não se planejar. Você pode até fazer, mas você vai tropeçar e aí, né, não vai dar certo, porque lá na frente você vai ficar doente financeiramente. E quando a gente fala, até um paralelo com essas doenças financeiras, é incrível como a gente vê que isso muda o comportamento de uma pessoa quando ela realmente entra numa crise financeira existencial, porque isso impacta na sua família, impacta no seu trabalho, né, nas condições do que ela pode exercer, porque como é que você consegue colocar a cabeça no travesseiro? Você não consegue. Isso é tudo porque faltou um planejamento. Né? Assim, quando tem uma coisa adversa que a gente não consegue planejar, que é uma urgência, aí você está falando em um caráter emergencial. Mas quando a gente está falando aqui sobre comportamento consumista, aí a gente tem que pensar, eu quero isso, eu preciso disso, e aí é onde entra, né, esse ambiente das lojas, né, que querem a todo custo divulgar, né, uma falsa ilusão muitas vezes, porque quando a gente entra nesse período de Black Friday, você vê que até mesmo o foco do Natal ele é depois, embora que você tenha as lojas todas enfeitadas, o chamamento, mas o foco hoje do mercado não é mais trabalhar o Natal na perspectiva a partir de novembro, ele trabalha Black Friday, depois da Black Friday ele trabalha, né, o comportamento, o consumo do Natal. E aí a gente pare e pergunta, você conseguiu analisar o que você estava precisando? Se sim, você fez pesquisa de preço? Eu quero trocar essa geladeira. Desde quando você começou a pesquisar? Até uma amiga minha estava conversando comigo 2 semanas atrás e ela querendo comprar uma lavadora e aí ela, quanto é que foi a sua e tal? Eu disse, olha, pesquise o preço antes, veja no dia, se logicamente no dia estiver mais barato que você procurou antes, invista. Ou se você conseguir esperar, espere depois. Né? E aí você consegue ter um cenário de 3 possibilidades e saber comparar o antes, durante e o depois. E aí, Felipe, assim, a gente acostumou a ver, até porque os órgãos de defesa do consumidor ficam muito em cima dessa história da Black Friday, né? Assim, era muito comum a gente perceber que coisa de 1 a 2 semanas antes, algumas lojas, principalmente pela internet, as lojas aumentavam os valores dos produtos, né? Eu lembro demais de ferro, de passar roupa, enfim, e aumentavam os valores para na Black Friday dar um desconto, mesmo que desse um desconto maior, às vezes ficava no mesmo preço de antes, mas às vezes para dar um desconto, para dizer que deu um desconto maior do que aquele que de fato ela estava dando. Qual seria assim o período mais
seguro para a gente fazer esse acompanhamento? 2 semanas seriam suficientes ou um mês? Não, eu acredito que não. Assim, a gente está aqui teorizando sobre essa forma de comportamento, porque até trazendo um pouco da academia para cá, né, existe a teoria do comportamento consumista, né? A administração ela estuda muito os conceitos que a psicologia traz pro indivíduo, e esse indivíduo como é que ele se comporta a partir da perspectiva de ele perder ou ganhar. E incrível que pareça, a teoria, né, ela mostra que nós somos propensos a cair na ilusão de que estamos ganhando, quando na verdade nós estamos perdendo. Então existe essa relação contrária, né? É meio assim, estranho de falar, mas a gente quer ter a ilusão que está ganhando, mesmo que você esteja perdendo. E a gente sai com esse ar de, que bom, estou ganhando alguma coisa, né? Enquanto na verdade não. Eu acredito que a gente fazer pesquisas ali de 2 a 3 meses, né? Então você imagina quando a gente está naquele período ali de julho, antes do Dia dos Pais, a gente tem uma forma de conseguir analisar o mercado, porque a tendência não é a aquisição desses bens, diferentemente quando você entra no Dia das Mães. Então, quando você entra no Dia das Mães, você sabe que a mamãe quer ali um item pro lar, né? Quer uma viagem, depende do comportamento. E hoje as famílias, elas são bem diversas, então você não tem mais só aquela figura da mãe que tá em casa, né? Que quer só o fogão ou a geladeira. Mas o comportamento ainda é esse. Então, quando você tá olhando para esse nível cíclico, né? A partir do mês de maio, você sabe como é que o mercado se comporta. Quando eu olho para o mercado em julho, a gente tem férias, então a gente tem uma baixa sazonalidade no mercado, então você não tem, né, o mercado aí oferecendo itens de linha branca, como a gente chama, né, ou utensílios domésticos. Então eu acredito que você tem uma pesquisa de 3 meses antes, ajuda você a se preparar. Eu mesmo, quando quis já comprar várias coisas, eu faço a pesquisa e eu espero. Embora que às vezes o comportamento da gente, porque é social, é brasileiro, a gente quer trazer, a gente quer consumir, e a gente tem uma facilidade muito grande hoje no Brasil que se chama cartão de crédito. Ele não é o vilão. Na verdade, nós que não sabemos utilizar, porque se a gente utiliza ele da melhor forma pra gente, nós temos aí os programas de pontuação, nós temos os parcelamentos que não tem juros. Então, tudo cabe a partir do conceito que eu incorporo. Eu nunca digo que o cartão de crédito é o vilão. E nem que toda dívida é ruim. Mas eu tenho que saber a dívida que eu quero fazer, e eu tenho que saber que o cartão de crédito, né, ele pode ser benéfico, mas também ele pode ser maléfico para mim. Agora, Felipe, o brasileiro, de maneira geral, aquele que conta com salário ali no final do mês, principalmente esse que conta com salário fixo ali no final do mês, ele normalmente ele pensa assim, ele vai fazer uma compra e aí ele olha quanto ele não pode comprar aquilo à vista, e ele olha quanto é a parcela. Bem, a parcela é R$200. Essa parcela cabe, eu consigo pagar essa parcela, R$200. E muitas vezes ele não faz a conta de quanto ele está pagando no final diante dessa parcela de R$200. Porque o importante para ele é que os 200 caibam ali dentro do orçamento. Mesmo que para chegar nesses 200 ele pague, sei lá, 2 vezes. 2 vezes esse, né? O produto vale, sei lá, 400, vale 1.000, ele ao invés de pagar 5 parcelas, vai pagar 10 parcelas, enfim. Mas o importante é que ele vai conseguir o que ele quer e vai dar dentro do orçamento dele. Qual dica você dá? Assim, como é que a gente tem que se preparar para fazer essa conta e até mais ou menos assim, quanto seria aceitável da gente ter essa inserção de juros, né? Da gente pagar mais por esse parcelamento? Pronto. Kézia, quando a gente entra nessa concepção, a gente não pode falar só da dívida na perspectiva dela. A gente tem um contexto gigantesco em nível Brasil, de várias dimensões, enquanto você está, digamos, a cidade de Fortaleza é uma cidade muito rica, porém muito desigual. Sim. E em alguns contextos, quando você imagina que nós queremos ter o consumo, por que eu vou consumir? Porque eu quero satisfazer um desejo, uma vontade, né? Um sonho. E qual é o preço de um sonho? Né? Você pergunta assim, quantas pessoas querem ali, estão desejando ter uma geladeira porque é o sonho de consumo dela ter na casa dela aquela geladeira que vai satisfazer, né? Eu não julgo essa questão, mas a gente tem que ter os pés no chão e dizer assim, a que ponto isso, ao momento que é benéfico para mim, porque satisfaz a minha vontade e meu desejo, pode ser maléfico para mim na minha condição enquanto trabalhador, enquanto um funcionário, enfim, né? Então a gente tem 2 conceitos. Quando eu entro no critério qual é o mais benéfico, a gente tem que imaginar que a população brasileira é uma população endividada e que, infelizmente, né, a população com baixa renda ela vai pagar mais caro para consumir um bem do que uma pessoa que ela está aí na faixa, né, com mais folga, de um salário maior. Beleza, eu não consigo ter eu não consigo ter uma perspectiva de ter aquele bem sem me endividar.
infelizmente você vai ter que sacrificar e a gente paga juros, porque a gente paga os juros, na verdade, é a oportunidade que eu estou tendo naquele momento para poder ter e satisfazer o consumo que naquele momento eu quero. Se você provisionou, embora que isso seja surreal, porque hoje no Brasil você tem taxas exorbitantes, quando você fala de cartão de crédito, 300%, e quando você tem lojas aí, magazines, grandes magazines vendendo produtos com a ilusão, né, que não deixa de ser, de parcelado 24 vezes, que a parcela vai caber, você fica pensando, poxa, é um sacrifício muito grande, mas você vai ficar 2 anos aí devendo. Infelizmente tem pessoas que só vão conseguir algumas coisas assim, não julgo, mas que se você pudesse organizar, poupar e conseguir, ótimo. Você tem um outro conceito, que são as pessoas que conseguem ter uma renda hoje no mercado, que ela consegue bancar suas despesas fixas, e ela tem aí, né, uma folga para poder trabalhar aplicação, aquisições. E aí, quando você fala nesses 2 cenários, você tem o custo da oportunidade que você vai ter que pagar, porque não tem como fugir, e o outro você vai ter a perspectiva de você poder poupar, né, e conquistar. Dentro dos 2, a gente sempre fala, juros não é bom. Mas se você fizer a conta, caber no orçamento, ótimo, aí você vai saber qual é que vai ser seu custo. O melhor dos mundos é que você não tivesse. Então vamos lá, eu estou ali para adquirir um produto e eu tenho aquele capital disponível. Vamos trabalhar aqui com valores fechados, eu quero comprar um fogão, R$1.000. Se eu consigo trabalhar a minha disciplina e cortar isso em um fluxo onde eu consiga aplicar aquele dinheiro e ele me gere um pouco de retorno, eu vou conseguir pegar essa dívida, desmembrar em 5 períodos, então eu vou desafogar o caixa que eu deveria pagar totalmente, eu vou reter o dinheiro, eu vou aplicar por causa de emergência e vou destrinchar esses pagamentos e vou conseguir liquidar ele mensalmente. Isso é o melhor dos mundos se você conseguir fazer quando você não tem juros. Sim. Agora, se você tem uma promoção que está dizendo e você consegue evidentemente verificar que existe ali, né, um desconto, aí o custo da oportunidade vai ser que você economizou para poder você adquirir o bem. Então eu não vou destrinchar isso em 5 parcelas. Então eu vou adquirir realmente me descapitalizando, né? E esse descapitalizar é realmente você tirar o dinheiro do banco, do bolso, do cofre que está guardado e pagar, né? Então, para que todo mundo entenda, quando eu falo fluxo, é forma de parcelas. Quando eu falo descapitalizar, é eu retirar o dinheiro do meu bolso e pagar. Uhum. E aí você tem esses cenários que a gente pode imaginar para cada contexto, né? Agora, Felipe, quando as lojas oferecem, né? É parcelamento sem juros. Tem alguma pegadinha que a gente tem que estar atento ou, de fato, quando anuncia sem juros, é sem juros e acabou? Não, tem. Eu lembro de um professor que ele marcou muito a minha vida acadêmica. E ele sempre dizia, eu repito isso, não existe almoço de graça. Verdade. E dinheiro não aceita desaforo. Né? Quando uma empresa ela precifica, e eu digo isso muito para meus alunos quando a gente está ensinando contabilidade de custos, o que é a precificação de um item? É o custo de aquisição dele, ou seja, tudo que eu tive que pagar para poder deixar ele pronto, os impostos incidentes e o percentual de lucro. Quando eu coloco lucro, e aí a gente está falando das grandes empresas, elas têm uma estrutura de custos muito grande. E essa estrutura de custos dela, ela já precifica o custo financeiro, porque quando eu pago no cartão, a operadora desconta de mim. Quando eu tenho um agente intermediador financeiro, ele também vai descontar uma taxa. Então, eu já precifico aquilo ali com esse percentual de despesa financeira para que no final o meu lucro seja aquilo que eu já previsionei dentro dos meus orçamentos, né? Então, existe essa organização nas empresas. E lógico, quem tem poder de barganha, ganha mais. Quando eu sou grande, eu consigo brigar mais, né? E aí, nessa perspectiva, o que é que você pode ainda chorar? Quando as empresas colocam, você parcela sem juros, chega lá devagarzinho, olha, eu quero falar com o gerente, qual é a possibilidade que você pode me dar de um desconto, além disso? Se você chorar da maneira certa e falar que entende, eu já fui, já passei por isso, né? Então, quando eu chego na loja, o cara, não, é que tanto faz 12 vezes como à vista. Amigo, peraí, deixa eu conversar com o gerente. Olha, eu tô aqui, já pesquisei preços e tal. E aí é incrível que pareça que a gente consegue um desconto. A gente nunca pode pensar que, tipo assim, R$50 de desconto não é desconto, porque embora que você diga, é irrisório, mas R$50 você já paga uma refeição, R$50 você pode fazer uma aplicação, você guarda, enfim. Manda pra mim, Felipe, R$50. É porque às vezes as pessoas olham pra o dinheiro e tipo assim, dinheiro só é bom quando é muito, né? Mas de grão em grão a galinha enche o papo. A gente tem que pensar nisso aí. De 50 que a gente vai pra 1.000, né? E é importante a gente ter essa consciência e valorizar, como você disse, dinheiro não aceita desaforo, né? A gente precisa ter isso em mente.